CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Gilberto Sudré, bom dia. Bom dia, Patrícia. Vamos lá, Gilberto. Estou sabendo que o assunto de hoje é mega interessante também, porque tem gente que sai de casa com a carteira lotada de coisa. E aí você vai ver, tem carteira de motorista, carteira de identidade, título de eleitor, tem um monte de documento lá dentro. Dá para a gente diminuir ou sair até com a carteira sem documento nenhum? Bom, dá para diminuir bastante, viu, essa situação, porque assim, a gente até já ouviu por aí, né, que a gente sai de casa, esquece a carteira, mas não esquece o celular. Não esquece o celular, isso é verdade. Que tal levar, então, esses documentos todos, né, inclusive cartão de crédito, não precisa levar, né, o celular também substitui até o cartão de crédito também. Então, que tal levar esses documentos físicos que estariam na carteira, né, física, né, agora no formato digital no celular, né? E esses documentos agora, né, alguns deles que a gente vai até conversar sobre eles aqui, eles são tão válidos quanto os documentos impressos nesse caso. Então, dá para levar uma série de documentos hoje que são no formato digital sem precisar de levar a carteira, né? Tendo apenas o celular nesse caso. E aí alguns, né, desses documentos que estão disponíveis na versão digital, que são, normalmente, alguns são integrados no mesmo aplicativo, como no aplicativo do GovBR, e outros são aplicativos específicos para isso. Então, a gente tem, por exemplo, o documento do CPF, né? O Cadastro de Pessoa Física. Ele tem um aplicativo da Receita Federal, que tem lá no Play Store e no Apple Store também, que você pode utilizar, né, esse documento do aplicativo da Receita Federal, que substituiria o CPF, né? O título de eleitor também é a mesma coisa, tem o aplicativo do e-Título, também tem para Android e para iOS, né, nesse caso. A CNH, a Carteira Nacional de Habilitação, que fica dentro do aplicativo do GovBR, né? Então dá para você utilizar por esse aplicativo também, né? Não precisa levar o documento físico, né? Nesse caso, inclusive o documento do carro, né, também tem, né, o aplicativo de trânsito que faz, que você pode carregar também digitalmente o documento do próprio automóvel, nesse caso. A carteira de trabalho, né, que também tem um aplicativo chamado Carteira de Trabalho digital. Né, também tem um aplicativo para Play Store e para Apple Store, né. O cartão único, Sistema Único de Saúde, o chamado Conect SUS, também tem um aplicativo para Android e para iOS, né, e o próprio RG digital, que tem alguns estados que já estão, né, disponibilizando isso, né, tanto no aplicativo também no Android e no Apple Store. Então veja que tem uma série de documentos, alguns integrados no mesmo aplicativo, outros aplicativos específicos para isso. Eu fico até pensando assim, por que não poderia ser tudo num aplicativo só, né? Você tem que instalar esse monte de aplicativos diferentes para documentos diferentes. A gente poderia ter um único documento, né, que faz essa integração, né, o único aplicativo que tem essa integração toda nesse caso, né, para isso. Então vários documentos que a gente pode levar digitalmente. Então, para quem é estudante, tem a carteirinha do estudante, carteirinha nacional do estudante, que eu acho que já está digitalizada também, né, disponível. Também, exatamente. Também tem a carteira de estudante, que também está digitalizado, né? Tem aí certificado de reservista, certificado de alistamento militar, né? Então tem vários outros documentos também que poderiam ser colocados. E tem, inclusive, uma carteira de identidade nova, né? Que é a Carteira de Identidade Nacional, que vai substituir o RG, né? Sim. Não tem, todos os estados ainda não estão disponíveis, para todos os estados, para alguns isso está. E, na verdade, o que vai identificar agora a pessoa física é o CPF, né? Ou seja, não vai ter mais aquele número da carteira de identidade, né? O chamado RG, né? Agora vai ter nessa carteira de identidade nacional, o número que vai fazer a identificação é o CPF, né? Para isso. Então, várias opções aí diferentes e interessantes, que você não precisa carregar aquele monte de documentos na sua carteira física, né? Para isso. O problema só é perder o celular ou ser assaltado, né, Gilberto? Então, a gente tem algumas questões interessantes. Primeiro, eu acho que uma coisa que é mais importante é bateria, né? Se você ficar sem bateria no celular, acabou completamente os seus documentos, né? Os seus documentos não são mais acessíveis. Então, é interessante que você tenha garantia de que vai ter bateria para quando você for
questionado sobre o documento, ou precisar exibir esse documento, então você mostra lá, né, no seu celular nessa questão. Então essa é uma outra questão interessante, né, que você deve manter. E até backup também, né, ou seja, para algumas contingências, né, é interessante que você tenha, talvez em algum lugar, né, uma cópia física desse documento para você mais para frente, se precisar exibir e não tiver bateria, ou se o celular der algum problema, né? E aí você tem como exibir um documento físico, pelo menos, para isso. Uhum. E se for assaltado, você perde tudo, né? Perde telefone, É, perde geral. E aí, exatamente. Aí um problema também é que se o celular foi roubado e você não tinha um bloqueio forte, né, de acesso ao celular, quem teve acesso ao seu celular pode usar esses documentos para fazer uma série de outras questões, né, ou fazer aplicar um tipo de golpe, né, usando seus documentos pessoais. Então é muito importante você ter um bloqueio forte lá com um PIN, né, com alfanumérico, com letras e números, para bloquear o seu celular. Caso ele seja roubado, pelo menos o assaltante não vai ter acesso aos seus documentos que estão armazenados no celular. Uhum. quando a gente baixa esses documentos virtuais, qual a segurança que a gente tem ao baixar e o que a gente pode fazer para aumentar a segurança deles no acesso ao telefone? Legal. Então, Patrícia, o que a gente pode fazer, na verdade, todos esses documentos são aplicativos, né? Como eu comentei, são aplicativos que você instala do Google Play ou do Apple Store, né? E a partir desses aplicativos você tem acesso aos documentos. O que você pode fazer é ter uma segurança em várias camadas. A primeira camada é você colocar um bloqueio num aparelho, né, no celular, para abrir, né, o aparelho. Pode ser um PIN, o que eu gosto bastante é de uma solução de PIN, com uma senha alfanumérica, com letras maiúsculas, minúsculos e números, ou, né, algumas pessoas preferem colocar algum tipo de autenticação biométrica, ou impressão digital, ou reconhecimento facial, mas, ou seja, ter um primeiro nível de bloqueio do celular, não deixar o celular completamente desbloqueado para acesso aos aplicativos. E você pode botar um segundo nível de bloqueio, por exemplo, no caso do Android, você tem um aplicativo chamado App Lock, que você instala no Android e você coloca uma segunda senha para abrir os aplicativos. Então, você teria uma senha para chegar até o celular, para abrir, né, na tela dos aplicativos do celular, e depois, quando você clica no ícone, por exemplo, da Carteira Nacional de Habilitação, ele vai te pedir uma segunda senha, porque aí você vai bloquear, você vai proteger o acesso a esse documento também. Então, você teria 2 níveis de segurança até chegar no seu documento final. Entendi. Bom, nossos ouvintes podem mandar perguntas 992994297, fiquem à vontade. E agora a gente vai para o Viralizou, né? Viralizou. Quais são os Muito nossos bem. destaques de hoje, Gilberto? Vou começar falando de uma questão que é interessante e ao mesmo tempo preocupante, viu, Patrícia? Uma estatística, né, do CGIBR, agora recentemente, foi divulgado essa semana, indicou que dobrou a quantidade de crianças usando a internet até 6 anos. Então, ou seja, as crianças estão tendo um acesso cada vez maior, né, à parte da internet. Ou seja, 95% da população entre 9 e 17 anos é usuário da internet no Brasil, segundo essa pesquisa, né? Então, isso dá mais ou menos uns 25 milhões de pessoas, né? Ou seja, adolescentes nesse caso, né? E o celular é o dispositivo principal de acesso, com 97% dos usuários usando esse meio de acesso, o celular, como o único meio de conexão à internet. Então, veja que é importante, né, que esse controle de quanto tempo, né, e que conteúdo essas crianças estão tendo acesso dentro da internet é uma questão importante para os pais e responsáveis terem acesso a isso. É uma questão bastante preocupante em relação a isso. Em relação ao uso de computador, o acesso à internet ficou basicamente estável, né, desde o ano passado, 2022 para 2023, para isso aqui. Outra notícia que me chamou a atenção essa semana é que a Anatel está avaliando uma medida que é bastante intensa ou inédita contra centrais de call center falsas de banco. O que acontece é que muitos golpistas conseguiram registrar um número 0800 e, fazendo isso, eles fazem se passar por call centers, né? E com isso eles tentam aplicar os seus golpes às suas vítimas. Então a Anatel ela vai fazer um pente fino em todos os números 0800 já cedidos no Brasil ou em funcionamento no Brasil, para verificar realmente se aqueles números são associados a um call center verdadeiro ou então é um
um golpe, né? Ou seja, um 0800 que foi associado a um call center falso para isso. Então, vamos esperar novas novidades sobre esse assunto aí da Anatel. Estava precisando, viu? Realmente estava precisando, que a quantidade de golpes usando número 0800 falso cresceu bastante aqui no Brasil para isso. Uhum. E por último, uma notícia interessante, né? A gente está praticamente há um mês da Black Friday, vai ser 24 de novembro esse ano, a Black Friday, e uma pesquisa do Google, né, divulgou que o Brasil já definiu, né, o brasileiro já definiu o que ele vai comprar, ou quais são as preferências de compra na Black Friday. Segundo o Google, roupas e acessórios têm 35% de preferência na compra, eletrodomésticos 30%, calçados também 30%, e surpreendentemente os celulares estão em quarto lugar com 25%. Nos outros Black Fridays, normalmente o celular era Tava o na campeão, frente, né? Top de venda, e agora, na verdade, ficou apenas em quarto lugar. Tá difícil. Você compra a roupinha mais barata do que um celular, né? Com certeza, e principalmente esses celulares novos aí estão com preços bastante salgados, viu? Não, e é curioso porque esses dias eu estava buscando o preço de um carregador, né? Que os carregadores, eles estão vindo os celulares que ainda vêm com carregador, né? Porque tem celular que não vem com carregador. Eles já estão vindo no tipo C, com aquela entradinha pequenininha também na fonte, né? Porque normalmente você tem a fonte USB e lá no celular a outra entrada é do tamanho, tipo C, tipo... aquela outra que ela era retangularzinha, era, né? Bem antiga. Agora não, os dois vêm com tipo C. Então não é qualquer fonte como era antigamente que você conseguia colocar, né? Como tá caro, Gilberto. E você tem que trocar o cabo também, né? Ou seja, o carregador e o cabo, exatamente, né? Então essa é a nova tendência, e, de novo, a gente vai ter que investir, né, comprando cabos novos e carregadores novos também para isso. Normalmente, quando os celulares vêm com carregador, são carregadores fracos, que o tempo de carga demora bastante, né? Se você quer um tempo de carga mais rápido, um carregador turbo, você vai ter que comprar um acessório à parte, também, que não é barato. Não, e você tem carregador de 45, você tem carregador de 25, que no 25 normalmente é dos celulares, você tem carregador de 15, de 20, e aí e todos eles são caros. Não adianta você falar, então, não, tudo bem, eu vou levar um de 20 que é menor, vai demorar mais tempo, mas não, é tudo quase na mesma faixa de preço. Exatamente. Então, infelizmente, né, o consumidor continua pagando, né, caro pelos dispositivos. Trocar um computador hoje ou trocar um celular é uma despesa, né, considerável. E por falar em carregador e computador e celular, eles vendem uns carregadores de 45 watts que carrega computador, notebook. Carrega mesmo? Sim. Carrega mesmo. Alguns notebooks mais novos, né? Eles têm porque assim, os carregadores, não é por causa dos notebooks, na verdade o que aconteceu foi que os carregadores de celular aumentaram muito a potência. Antes eram potências mais baixas, né? E hoje são potências bastante elevadas, tem carregadores de 50 watts, até de 100 watts, né? Então, ou seja, você consegue ter carregadores de celular que também carregam os notebooks. Os notebooks, o consumo diminuiu, né? Porque a melhoria de eficiência energética, e os carregadores aumentaram de potência, por isso que agora você tem notebooks que usam carregadores de celular para carregar a bateria. Incrível. O que você vai comprar na Black Friday? Nesse ano ainda estou olhando, viu? Já troquei o celular, então não tenho lá. Quem sabe um fone de ouvido, que eu estava procurando um fone de ouvido melhorzinho, com cancelamento de eco, talvez seja uma escolha interessante. Show. Zé Carlos, está pensando em alguma coisa para Black Friday? Um notebook. Aí, Gilberto. Estou precisando fazer essa aquisição, já estou pesquisando o preço há um bom tempo, há mais de um mês, para não cair naquela pegadinha, né, de ver aquela alta de preços antes da Black Friday, aí na Black Friday ele vem para o preço normal e a gente comprar achando que está fazendo tudo pela um ótimo metade negócio, do dobro, né? Exatamente. Aqueles sites de acompanhamento de preço é uma boa, viu? Para não cair no golpe do tudo pela metade do dobro, né? Tem alguma dica para o Zé que está de olho no notebook? Então, eu vi até me consultaram ontem, né, um notebook da Lenovo com uma configuração bem interessante e um preço bastante, assim, com relação custo-benefício muito boa, viu? Uma configuração interessante, né, do notebook da Lenovo. Para isso, até me consultaram ontem, um amigo meu está pensando em comprar, e aí me mandou a configuração e o valor, achei um preço bem interessante pela configuração.
Tá certo. Beatriz, alguma coisa de olho na Black Friday? Nada. Eu geralmente não costumo ficar Não? de olho na Black Friday, não. Nossa, que Doce maravilha, né? mole. Gente, é uma menina comedida, olha que linda. Muito bom. Gilberto, para a gente encerrar, olha, a Mayara está pedindo indicação de um relógio inteligente também de olho na Black Friday. Então, Mayara, assim, a sugestão é assim, se você usa um aparelho da Android, né, os relógios da Xiaomi são bastante interessantes, têm preços bastante agressivos, viu? E tem uma funcionalidade bem legal. Então, ou seja, são relógios interessantes. Se você pratica esporte, minha recomendação são relógios da Garmin. São relógios bastante resistentes e tem uma funcionalidade bastante interessante de esportes também para isso. Se você usa Apple, aí não tem muita alternativa, é o Apple Watch mesmo, tem vários modelos aí de tamanhos diferentes, esse é o caminho. O Antônio Carlos está aqui dizendo, olha, quando a gente baixa o aplicativo da carteira de habilitação, por exemplo, para ter acesso normalmente, pede já a senha do .gov. Então já temos uma segunda camada de segurança? Exatamente. Alguns aplicativos, não são todos, alguns aplicativos têm essa função. Por exemplo, do CNH também tem essa segunda fator de autenticação. Se você quiser botar um fator a mais, né, você coloca, por exemplo, o App Lock para fazer uma segurança ainda maior, né, nesses aplicativos. Tá certo. Gilberto, obrigada mais uma vez, viu? Obrigado, Patrícia. Obrigado aos ouvintes pelas participações. Um excelente final de semana para todos. E quarta-feira estamos de volta com mais tecnologia.